pessoal, meu nome é Ítalo, sou anestesista em Vitória da Conquista, Bahia, e instrutor do CT integrado de Vitória da Conquista. Convite da SAEB, vou discorrer sobre anestesia venosa. A anestesia, sem dúvida, foi uma das maiores conquistas recentes da medicina. O desenvolvimento de técnicas anestésicas e cirúrgicas permitiu que a gente pudesse abordar várias patologias para as quais a gente não tinha, se a anestesia não tivesse possibilitado isso. A anestesia ela era administrada inicialmente na forma inalatória, através de máscaras, permitindo que o paciente fosse submetido a um processo cirúrgico sem dor. Essa descoberta foi tão importante, considerada tão importante, que se elevou uma estátua em Massachusetts com a representação do Bom Samaritano. A base dessa estátua, a homenagem a John Snow, que realizou a anestesia inalatória com ETA, produzindo insensibilidade à dor. Antes mesmo da descoberta da anestesia inalatória, vários cientistas contribuíram para o desenvolvimento da anestesia. William Harvey, ao descrever a circulação em sua obra De Motus Cordis, propiciou que, posteriormente, Christopher Wren pudesse usar uma pena de ganso atada a uma bexiga de porco para fazer a instilação, ou melhor, para fazer a infusão de ópio em um animal. Depois disso, ele continuou seus experimentos, fazendo injeção de antimônio e viu os efeitos que produziam sobre os animais. Em 1872, P.S. Henry, de Lyon, realizou a primeira anestesia com hidrato de cloral e foi considerada anestesia bem-sucedida. Antes disso, ele havia realizado o tratamento de acessos de tétano, fazendo administrações sucessivas de hidrato de cloral, e permitiu inclusive que removesse o prego que havia inoculado tétano nesse paciente. Seus trabalhos, contudo, sofreram duras críticas, uma vez que realizada em uma série de casos, se percebia que havia uma recuperação lenta dos doentes e uma elevada mortalidade. Em 1932, Ronald Harman sintetizou o hexobarbital. Essa nova classe de drogas, os barbitúricos, se mostraram mais seguras do que o hidroxicloral nas doses como eram feitas. Ao paciente era administrado na veia do braço a solução de hexobarbital. O braço contralateral era mantido erguido e assim que o paciente entrava em hipnose, o braço caía e o cirurgião iniciava a cirurgia. Os pacientes tiveram uma boa satisfação. Muitos acreditaram, inclusive, que não haviam sido anestesiados. Depois da síntese do hexobarbital, foi sintetizado em 1932 o tiopental. Aqui a gente tem a primeira folha de sala registrada com o uso do tiopental. O tiopental ele revolucionou à época a anestesia, mas ele produzia, como bem sabemos, alterações ventilatórias e circulatórias importantes. A depressão respiratória era monitorizada através de um chumaço de algodão próximo ao nariz. Vários profissionais não tinham proficiência em realizar uma intubação caso o paciente parasse de respirar. Os efeitos vasodilatadores também foram evidenciados à ocasião da Segunda Guerra Mundial. As doses altas de tiopental dada a queimados e paciente vítima de trauma com hipovolemia levava o paciente ao colapso circulatório. Uma das medidas que se pensou para tentar normalizar isso foi fazer expansões volêmicas antes de fazer a injeção do tiopental e fazer doses tituladas do mesmo. Em 1977, sintetizaram o propofol. O propofol ele tinha um comportamento farmacológico diferente dos barbitúricos. Mesmo após várias doses ou mesmo após infusões contínuas, o paciente apresentava um despertar rápido e suave e parecia não haver efeitos cumulativos da droga. A partir dessa droga, a gente chega ao conceito de anestesia venosa total. A anestesia venosa total é aquela em que a indução e manutenção é feita totalmente por uma infusão venosa. Esse esquema genérico farmacológico
mostra para a gente o trajeto que a medicação faz até atingir seu efeito. Inicialmente, ela está sendo administrada na veia, a corrente sanguínea leva ela até o sistema nervoso central, ela ultrapassa várias das barreiras até atingir o sítio efetor. A gente observa que existe uma etapa farmacocinética, existe uma etapa farmacodinâmica e uma etapa intermediária. Para a compreensão da anestesia venosa total, é necessário que a gente revisite alguns conceitos farmacocinéticos. O principal conceito é o conceito de compartimento. É necessário fazer um esforço para entender que compartimento não se trata de não tem uma correspondência anatômica, tá? O compartimento ele é hipotético. Ele é utilizado para a gente fazer a derivação de parâmetros como clearance, volume, distribuição e meias-vidas. Vamos supor que a gente está administrando uma droga que fica restrita à circulação do paciente, ou seja, ela não sairia do vaso sanguíneo. Assim que ela fosse injetada na veia, o débito cardíaco ia proporcionar essa distribuição homogênea em toda a circulação. Graficamente, a gente tem a queda dessa concentração sérica e a distribuição dela até que a gente se encontre num estado de equilíbrio. Agora vamos acrescentar mais um componente, o componente de clearance. A gente sabe que toda droga que é injetada sofre metabolismo e é excretada do corpo. O clearance, representado aqui por esse tubinho ligado ao compartimento central, faz com que, após uma injeção, a gente pode acompanhar aqui no gráfico, ocorra inicialmente aquela fase de distribuição e, ao invés de se encontrar um estágio de equilíbrio, a fase de eliminação vai retirando, num ritmo constante, a droga do corpo, fazendo com que haja esse decaimento sustentado da concentração. Muito bem, mas é sabido que o conceito de compartimento único é insuficiente para explicar o que acontece com a droga no corpo, né, se considerando a farmacocinética do Propofol, por exemplo. Então, a partir do momento que a gente faz a injeção, ocorre inicialmente essa distribuição para o plasma e sangue. A alta concentração do plasma e sangue faz com que haja a distribuição para outros tecidos. Esses outros tecidos, na verdade, não são o lugar onde há o receptor, onde a gente quer atuar. Então, eles vão funcionar basicamente como reservatórios. Nesse tecido, a droga vai ficar acumulada. A taxa com que há essa transferência para o tecido, ela também é determinada matematicamente em função de variáveis, ou melhor, de constantes. E o clearance intracompartimental acontece exatamente quando a concentração no plasma diminui e a concentração tissular fica mais alta do que do plasma, invertendo então o fluxo do compartimento secundário para o compartimento central. Normalmente essa queda se dá em função do clearance, que é sempre no compartimento central. O modelo farmacocinético que melhor representa os anestésicos é o modelo tricompartimental. O primeiro compartimento, o compartimento central, é onde a gente administra a droga. Do compartimento central, a droga segue para o local de efeito, né, normalmente o sistema nervoso central. Ela se distribui em um primeiro momento para um segundo volume, que é mais ricamente vascularizado, e no terceiro momento para tecidos menos vascularizados. Esquematicamente, a gente pode propor esse modelo fazendo a injeção nesse volume, nesse compartimento central. Ocorre inicialmente essa distribuição rápida para dentro desse compartimento e, através dessas interligações, a droga se distribui. Inicialmente para tecidos mais vascularizados, né, tecidos que recebem maior fração do débito cardíaco, até que se atinja concentrações de equilíbrio nele, e mais lentamente para órgãos menos vascularizados, onde também ele se acumula. À medida que essa concentração no compartimento central cai, em função da depuração e dessa distribuição,
aquilo que havia se acumulado em órgãos mais vascularizados começa a retornar para esse compartimento central e redistribuir para outros para compartimentos também pouco vascularizados. A retirada do compartimento central ela é feita pela excreção. Como a excreção é contínua, vai reduzindo cada vez mais a concentração no compartimento central e a distribuição dessas drogas pelos demais compartimentos. Graficamente, a gente tem a infusão da droga no compartimento central. Inicialmente ocorre essa primeira distribuição, responsável por fazer essa primeira queda. No segundo momento, essa redistribuição para os compartimentos mais lentos e, finalmente, constante decaimento pela eliminação. Quando se dosa a quantidade, a concentração de tiopental em órgãos, né, a gente tem essa distribuição. Assim que a medicação é administrada no sangue, há um aumento da concentração no cérebro, um dos órgãos do volume ricamente vascularizado. A seguir, de forma mais lenta, há um acúmulo na musculatura e de forma ainda bem mais lenta no tecido adiposo, onde a gente vê que ele se acumula. Então, uma queda da concentração sanguínea vai permitir que o cérebro também aumente a concentração. Assim que a concentração cerebral é mais alta do que a concentração plasmática, ele redistribui e o mesmo acontece com os outros compartimentos. Esse outro gráfico mostra também da mesma forma, não mais o tiopental, mas a queda da concentração plasmática, a elevação primeiro nos órgãos ricamente vascularizados e depois a distribuição do que se acumulou nos órgãos ricamente vascularizados para os menos ricamente vascularizados, para os músculos e gordura. Após o fármaco deixar o compartimento central, ele atinge um outro compartimento, conhecido como biofase ou compartimento de sítio efetor. Nesse compartimento estão as estruturas, os receptores, onde os hipnóticos e os outros agentes vão interagir e produzir os seus efeitos. Os efeitos farmacodinâmicos observados, né, na analgesia e anestesia do paciente. Pois bem, é sabido que mesmo após a injeção da droga, a gente não tem um efeito imediato. O atraso que dá entre a injeção e o início de efeito da droga é o tempo que se considera para que essa droga saia desse compartimento central e atinja a biofase e nela aumente as concentrações até atingir uma concentração suficiente para produzir efeito. Esse tempo, esse atraso de tempo, está demonstrado nesse gráfico, em que você tem um pico de concentração plasmática e um pico bem depois no sítio efetor. O nome que se dá para esse atraso entre o pico de concentração plasmática e o pico de concentração de efeitos chama-se histerese. Aqui, por exemplo, a concentração do fentanil e a demora que há até se observar os seus efeitos. Após uma droga ser administrada em bolos, o que a gente tem? A gente tem uma queda, inicialmente pela redistribuição e eliminação da concentração plasmática e pela redistribuição um aumento dentro deste compartimento efetor, até que se atinge um pico e com isso o efeito. Esse gráfico traz uma simulação entre a concentração plasmática e concentração de biofase usando o modelo farmacocinético farmacodinâmico. De um lado a gente tem a concentração de propofol e do outro o valor do BIS. O BIS é o índice bispectral, ele é um monitor de nível de consciência. Observem a linha amarela. Após uma administração em bolos de propofol, ou melhor, uma administração contínua por 5 minutos, a gente observa o aumento, né, dessa concentração
e um aumento da concentração no sítio efetor. Existe um atraso entre a curva de plasma e a curva do sítio efetor. E a linha vermelha é o bis. O bis 100 é acordado e quando o bis começa a decair significa que está produzindo hipnose. Essa diferença que existe entre essa concentração plasmática e o efeito do bis é que a gente considera, nesse caso, esterese. Então, foi feito aqui 5 minutos de infusão, depois interrompida, a concentração plasmática cai de propofol, a concentração no sítio efetor começa a cair mais lenta e o paciente começa a acordar, o bis começa a subir. Depois, mais um ciclo de 5 minutos de infusão de propofol e, novamente, a queda do bis e a alteração da biofase. Ou seja, há uma correspondência entre a queda do nível de consciência monitorizado pelo bis, a elevação da concentração na biofase, mas ela é completamente desacoplada da concentração plasmática do propofol. Aqui, por exemplo, a gente tem um pico de propofol, concentração alta e um paciente ainda acordado. Então, só relembrando, o bis 100 é o bis acordado, um pouco abaixo disso relata para a gente a sedação, e o efeito que a gente precisa alcançar é mantê-lo entre 60 e 40 para ter a hipnose, a inconsciência e a amnésia para a cirurgia. O atraso entre a concentração plasmática e a concentração na biofase, ela é matematicamente dada como KO, ou seja, é uma constante de taxa, uma constante de velocidade, de proporcionalidade. Ele determina a velocidade com a qual o fármaco sai desse compartimento central plasmático e entra nesse compartimento de ação, esse compartimento efetor. Mais uma vez, lembrando que o sítio efetor ele é hipotético e é impossível que a gente faça uma medida precisa, uma vez que a gente não tem acesso a ele. É impossível colher uma amostra e calcular empiricamente a concentração daquele fármaco naquele sítio. E a medida do T-meio KO, ou seja, a meia-vida, da Q0 representa exatamente o tempo necessário para que essa concentração na biofase esteja na metade da concentração do fármaco. Qual a implicância disso? A implicância clínica disso é que quanto maior o KO, ou seja, quanto maior a velocidade com que a droga sai do plasma e entra na biofase, menor será o tempo para que isso ocorra e menor será a meia-vida. Ou seja, a gente vai ter um início de ação rápido, uma indução rápida e menos efeitos colaterais. O último conceito importante para a compreensão da anestesia venosa total é o conceito de meia-vida com texto defendente, que é o tempo que se leva para diminuir à metade a concentração da droga depois que se interrompe a administração contínua dessa droga. Através dela, a gente consegue ter uma inferência sobre o tempo de despertar e o tempo que o paciente leva para voltar a respirar. Muito bem, vou trazer para vocês alguns exemplos de drogas que são utilizadas em anestesia venosa total e a razão farmacológica pela qual ela é utilizada. A primeira é o propofol, sem dúvida é uma das mais utilizadas. Ele tem algumas vantagens farmacocinéticas sobre outros hipnóticos. As duas principais é isso, é um auto-clearance, ou seja, a capacidade com que o corpo tem de eliminar a droga o faz numa taxa bastante alta. E a outra é um alto volume de distribuição. Como isso se traduz numa vantagem farmacológica? Simplesmente após você interromper a infusão do propofol, como ele tem um alto volume de distribuição, ou seja, ele é capaz de se difundir para os outros compartimentos de forma bastante rápida, rapidamente você vai perceber uma queda do volume central, da concentração no volume central, da concentração do propofol no sangue e no sítio efetor.
como ele tem essa capacidade de se espalhar rapidamente para os outros tecidos, quais sejam músculos e gordura principalmente, a concentração do sangue cai bastante rapidamente, o que permite que o paciente acorde. A volta desse propofol acumulado nos tecidos para a circulação se dá de forma lenta, de forma que ele não produz uma concentração sérica alta a ponto de fazer com que o paciente volte a ter hipnose. Então essas são as duas principais vantagens farmacológicas do propofol, que permite ser feito em infusão contínua. Entre os opioides que são utilizados em infusão contínua, a gente tem o alfentanil. O alfentanil é o menos lipofílico de todos os opioides, exceto o remifentanil, que a gente tem disponível. Isso faz com que ele tenha um baixo volume de distribuição. O fato dele ter um baixo volume de distribuição significa que ele está, na maior parte dele, no plasma, e por isso disponível para tanto atingir rapidamente a biofase quanto para sofrer clearance. Outro dado importante é que ele tem um pico de ação bastante rápido. No plasma, ele está, no pH plasmático, ele está em 90% aproximadamente na sua forma não ionizada, ou seja, lipofílica, ou seja, permite então que ele rapidamente tenha uma concentração alta o suficiente para atingir a biofase. O sulfentanil também tem um baixo volume de distribuição, apesar de ser muitas vezes mais lipossolúvel do que, por exemplo, o alfentanil. Ele tem uma alta fração ligada à proteína, ou seja, ligada às proteínas do plasma, em 93% dele, vai ter pouca droga livre para poder ser distribuída para o organismo. Então, tem uma baixa volume de distribuição. E a principal vantagem dele é o alto clearance, quase tão alto quanto o do propofol. E isso permite o quê? Que ele se acumule pouco, tendo baixo volume de distribuição, e tenha uma rápida eliminação do organismo. A desvantagem é que o pico de ação dele é mais lento do que o do alfentanil, uma vez que ele está ligado à proteína, e uma vez que a quantidade livre dele não está na forma não ionizada, só 20% dela se encontra nessa forma, você não vai ter uma quantidade suficiente para fazer um pico, não. E finalmente o remifentanil, que sem dúvida junto com o propofol são as duas drogas mais usadas em infusão contínua no dia de hoje. É uma droga completamente diferente das outras. O remifentanil, praticamente, ele fica restrito ao plasma, seria uma droga monocompartimental. A depuração dela não depende nem do rim, nem do fígado, nem de outros órgãos, como a maioria dos outros. É a própria degradação do plasma que faz com que ela seja inativada. E independente da concentração ou independente da quantidade, do tempo que se faz, após a infusão ser desligada, essa droga é então depurada e cai em concentração com poucos minutos, permitindo então que essa droga seja feita, realizada de infusão contínua. Aqui um gráfico juntando todas elas. Pois bem, a gente pega aqui o tempo de infusão e aqui o tempo que demora para que ocorra um declínio em 50% da droga, ou seja, a meia-vida da droga. O remifentanil, o tempo inteiro, independente do tempo de duração que se faça a infusão, a meia-vida dele é bastante baixa. Se a gente considerar o sulfentanil, nesses primeiros 100 minutos, por exemplo, na primeira hora de infusão, a mesma coisa, você vai ter uma meia-vida de eliminação também bastante baixa. O alfenta da mesma forma, enquanto que o fentanil, por exemplo, vai ser uma droga que se acumula. À medida que você faz, ela se acumula e demora bastante para que haja um declínio após a parada da infusão. Após verificarmos os tipos de droga que a gente pode lançar mão durante até a anestesia venosa total, vamos discutir os tipos de infusão. A primeira, e bastante comum e utilizado, é a infusão em bolos. Às vezes a gente está diante de um procedimento
de baixo estímulo, de curta duração, em que uma simples dose em bolos é suficiente para atingir o efeito que a gente quer. Quando a gente realiza a dose em bolos, a gente atinge um alto pico da droga, normalmente muito acima do que a gente precisaria para poder obter o efeito desejado. Contudo, como a gente usa uma massa maior, a quantidade faz com que o tempo de início de ação seja mais favorável. A droga inicialmente, como eu já havia dito, ela cai por redistribuição e depois no segundo momento por eliminação. A droga, no caso o Propofol, que está usado aqui no exemplo, ele tem atividade hipnótica nas concentrações entre 5 e 1,5. Isso é considerado um intervalo terapêutico para ela. Quando a gente faz uma dose em bolos, a gente atinge uma concentração muito além da desejada. Essa concentração mais alta é responsável pelos efeitos colaterais que a gente observa no bolos de Propofol, a vasodilatação levando à hipotensão, por exemplo. E, ao mesmo tempo, depois que essa droga se redistribui e é eliminada, ela desce aquém dos níveis terapêuticos, do nível de hipnose. Então, a gente vai ter entre a quantidade máxima para não ter efeito colateral e a quantidade mínima para poder não deixar de ter o efeito desejado, um intervalo terapêutico. Numa dose em bolos, a gente observa que em boa parte do tempo a gente está fora dessa janela, ou com doses acima ou uma dose abaixo da desejada. Quando a gente faz doses repetidas, acontece mais uma vez esse mesmo fenômeno. Aqui a gente fez uma dose de Propofol, essa linha vermelha é a concentração plasmática atingida, a linha verde é a concentração no sítio efetor, esse intervalo que existe para a droga sair do sítio efetor e atingir a biofase é o que a gente chama, como anteriormente chamamos de esterese. Depois que se faz o bolos, a concentração no Propofol cai, um pouco mais lentamente cai também a concentração na biofase, provavelmente nesse nível aqui o paciente já vai estar superficializado, de forma que ele pode ter registro, ter memória, ou despertar propriamente dito aqui. Então é realizado mais um segundo bolos, também produzindo um pico alto fora da faixa terapêutica, e depois que ele decai, a concentração plasmática obedece também essa curva, é realizado vários outros picos, aqui mais ou menos a cada 10 minutos para manter essa concentração. Como a gente viu, então, não é a gente não consegue manter estável essa concentração lançando mão de bolos repetidos. Aqui a dose em bolos, nesse verde mais escuro, e a dose em bolos repetidos. Várias das vezes a gente vai estar fora dessa área, que é a área considerada janela terapêutica. Acima dela, efeitos colaterais, abaixo dela, subefeitos da droga. Como podemos observar, a opção de fazer bolos ou bolos repetidos, a gente não consegue manter a estabilidade, uma concentração estável dentro da janela terapêutica, correndo o risco então de termos efeitos colaterais e subdoses. Bem, quando a gente vai almejando atingir e manter estável a droga na faixa terapêutica, uma das formas de infusão que temos é a infusão manualmente controlada. Nessa técnica é o anestesista que programa a velocidade, a taxa com que a bomba administra a droga para o paciente. Inicialmente, almejando aqui, por exemplo, a concentração de 3 nanogramas por ml de Propofol, ligamos a bomba e a bomba demora, como vocês podem ver, vários minutos para poder acender no plasma. Por que isso acontece? Justamente porque a infusão contínua dessa droga, ela vai passar pelo período de redistribuição e vai começar a sofrer eliminação. A outra modalidade é fazer um bolus, em que você vai ter uma alta concentração da droga no primeiro momento, ela vai começar a decair quando a concentração volta a subir em função da administração contínua dela. Mais uma vez, a gente observa que ela não atinge a concentração justamente porque essa infusão não prevê
a redistribuição e a eliminação da droga. No Tiva Trainer, a gente pode observar aqui a concentração vermelha é plasmática, a verde é no sítio efetor, e aqui a gente tem uma infusão contínua, marcada por essa linha, de 2 microgramas por ml de Propofol. A gente vê que a droga tende a acumular, tende a fazer uma ascensão constante e demorar para entrar em equilíbrio com o sítio efetor. Mais uma vez, no início da droga em infusão contínua, numa taxa fixa, numa concentração fixa, e por meio das medidas de meia-vida, a gente vendo a concentração se elevar e depois declinar de acordo com a meia-vida. A infusão alvo controlado por meio de bombas microprocessadas, elas obedecem ao algoritmo BET, que é a sigla para bolos, eliminação e transferência. Ou seja, a droga é administrada nesse compartimento central, ela vai se distribuir para o sítio efetor, onde a gente quer que haja o efeito, evidentemente, vai se distribuir para os compartimentos secundários, menos vascularizados, e vai ser eliminada. Essa velocidade com que ela se desloca entre os compartimentos e eliminada, ela é considerada pela bomba, pelo modelo farmacocinético que a bomba adota, e a reposição, a taxa, ela vai ser variável, levando em consideração exatamente a quantidade de droga que sai desse compartimento central. A quantidade que sai para os compartimentos é considerar aí a quantidade que é eliminada é reposta automaticamente pela bomba. Ou seja, a gente faz a seleção do alvo na bomba. A bomba, ela usando o algoritmo presetado nela, e os dados que a gente colocar, os dados antropométricos que a gente colocar do paciente, ela vai calcular a taxa de infusão e vai realizar a infusão no paciente. Essa infusão, ela é baseada na simulação farmacocinética, como eu disse antes, a gente não tem acesso à dosagem em vida real no sítio efetor, e essa simulação vai construir para a gente um gráfico predizendo qual é a concentração que a gente tem naquele momento, tanto no plasma quanto no sítio efetor. E através da monitorização do paciente, a gente vai regular essa taxa, esse alvo que a gente deseja de acordo com o procedimento. Então, numa bomba alvo controlada, a gente seleciona, no caso aqui, está selecionada a plasma, a gente selecionou um alvo plasmático, que é esse alvo amarelo, ou melhor, vermelho, e a curva verde é exatamente a ascensão dessa concentração no alvo. Inicialmente a gente vê que a bomba produz um pico, um bolus, para poder atingir rapidamente essa concentração plasmática, e depois ela vai arrefecendo, vai diminuindo, vai tendo um ritmo decrescente de infusão à medida que há um equilíbrio entre a concentração plasmática e a concentração no sítio efetor. Então, nesse primeiro momento, a taxa é mais alta porque ela pressupõe as velocidades de redistribuição intercompartimental e clearance, até o momento em que há um equilíbrio, ou seja, a concentração nos compartimentos é idêntica e ela vai começar a repor, por isso uma taxa menor de fusão, apenas a eliminação pelo clearance. Como a gente pôde observar no último slide, existe uma demora considerável para que entre em equilíbrio a concentração medida no plasma e no sítio efetor, no Propofol. Quando do surgimento da bomba de fusão, o primeiro modelo a ser empregado foi o modelo de Marsh, o modelo farmacocinético de Marsh. Ele era um modelo que não levava em consideração o KO, e era um modelo que levava em consideração a distribuição somente, a redistribuição entre compartimentos e clearance somente baseado no peso do paciente. Com o advento do BIS, e que a gente pode ter então uma medida farmacodinâmica
da hipnose mensurável, foi proposto então uma composição para a gente ter um novo KO que fosse mais condizente com a realidade e um novo KO que diminuísse então a quantidade de tempo que se levava para que houvesse o equilíbrio entre plasma e sítio efetor. Por exemplo, o primeiro KO que o modelo de plasma de MASH foi incorporado ao modelo de MASH com a velocidade de 0,26. É um KO bastante baixo. Para compensar então a baixa velocidade com que se atingia o plasma, ou melhor, o sítio efetor, a bomba gerava um pico, ou seja, fazia um bolus grande, com alto pico de concentração, e para acelerar o processo de hipnose do paciente. Com esse 0,26, o pico, após produzir esse pico, a velocidade em que a curva ascendia, em torno mais ou menos de 5 minutos, a gente tinha a concentração de 4 microgramas por ml no plasma. Com o BIS, com a introdução do BIS, foi possível medir quando é que o paciente dormia, ou seja, quando é que provavelmente a concentração no sítio efetor já estava em quantidade suficiente para produzir o efeito. E em função disso criou um novo modelo onde se incorporou um KO mais alto, um KO de 1.2. Nesse modelo, a bomba também faz um pico, só que um pico muito menor do que no MASH com KO de 0,26. E a concentração no sítio efetor, exatamente pelo KO ser mais alto, a velocidade com que atinge o equilíbrio é bem mais rápida, acontecendo então bem antes daquela com o modelo com KO mais baixo. E após então atingir essa concentração, a dose decai e depois mantém-se constante. Se você reduzir o valor do alvo, de 4 no caso aqui para 2, a bomba cessa a infusão, a concentração plasmática decai e a concentração no sítio efetor também decai. Quando a gente utiliza o KO baixo, essa concentração, a saída do fármaco do sítio efetor para o plasma ocorre de forma bastante lenta. Quando se utiliza o MASH com KO 1.2, essa saída de fármaco acontece de uma forma bem mais rápida, tanto a plasmática quanto a do sítio efetor, de forma que a gente consegue obter de novo o equilíbrio entre elas bem mais precoce. Então, o BIS permitiu que se fizesse uma medida do sítio efetor, suposta do sítio efetor, baseado na resposta na hipnose evidenciada pelo BIS, e aí a gente tem então uma incorporação de uma medida de KO mais próxima daquilo que seria normal e mais desejável. Esse modelo, então, com KO mais alto, ficou conhecido como Fast MASH. Aqui a primeira curva no plasma, setado no plasma o alvo de 4, e a demora de mais ou menos 10, 12 minutos para poder haver o equilíbrio. No caso, com KO mais alto, essa concentração ela é atingida bem antes dos 10 minutos e o equilíbrio, então, é atingido de forma mais precoce. A quantidade de remédio, a quantidade de propofol administrada também é menor. A gente pode ver pela concentração menor dessas achuras que tem a ver com o ritmo, com a taxa de infusão da bomba. A mesma coisa acontece depois de 40 minutos, é cessada a infusão, um novo alvo plasmático é selecionado e você vê o decaimento plasmático mais lento e o decaimento do sítio efetor também mais lento. Novamente, a comparação do modelo MASH com o Fast MASH,
Em cima a gente tem o Fast March, em que você tem uma concentração praticamente em equilíbrio com 4 minutos e meio. E aqui a gente vê que depois de 4 minutos e meio ainda existia uma diferença grande entre a concentração plasmática e a concentração no alvo. E a gente vê também que a velocidade de infusão ela é diferente para um modelo e para o outro. E a quantidade de droga também provavelmente o consumo é mais alto no March original. Em relação ao despertar do paciente, que está relacionado à concentração no alvo após o fim da infusão. Aqui a gente vê no modelo Fast March que a concentração tanto no sítio efetor quanto no plasma, depois de 27 minutos de infusão, ela é bem próxima, enquanto que o caimento, o declínio da concentração, a velocidade com que a droga deixa o sítio efetor é bem menor quando se utiliza o modelo de March original. Muito bem. Como é que funciona então a infusão alvo controlada? A infusão alvo controlada, depois de você selecionar o alvo, eu estou aqui selecionando um alvo de 4 no plasma, ocorre um pico para que se atinja rapidamente essa concentração no plasma e então é mantida. A velocidade com que é feita essa infusão é dada pela área rachurada e a concentração no plasma, no sítio efetor, ela vai se elevando. Se em algum momento eu desejo diminuir o alvo de 4 para 3, por exemplo, a bomba sofre uma interrupção da infusão, evidenciada aqui. Os níveis plasmáticos caem. O nível do sítio efetor também cai, de acordo com a KO que está incorporada ao modelo. Quando atinge a concentração plasmática desejada de 3, entra-se em equilíbrio. No outro momento, eu fiz a opção de novo por aumentar para 4 o alvo. Nesse caso, ocorre novamente um bolus, evidenciado por esse pico aqui, um bolus, o mesmo bolus que está evidenciado aqui. Um bolus plasmático, mantida a concentração no plasma e a resposta do sítio efetor. Então a gente tem uma taxa mais alta aqui, começa a declinar. Aqui ela é mantida praticamente constante e aqui a gente tem de novo um pico seguido de um aumento da velocidade de infusão e após atingir o equilíbrio, um arrefecimento dessa velocidade de infusão. Diferente de quando a gente programa a bomba para o alvo no sítio plasmático, que foi o último slide, no sítio efetor, aqui no caso a gente selecionou para 3 microgramas por ml de Propofol. A bomba, nesse caso, a gente acompanha a linha azul, faz uma alta infusão no início, ocorre um pico plasmático, depois esse pico decai enquanto aumenta a concentração no sítio efetor. Se nesse momento eu fiz a opção para um alvo mais alto, a bomba torna a fazer um aumento da velocidade de infusão, o pico plasmático, a concentração no plasma acontece logo após a bomba, ela para de infundir, esse pico plasmático começa a reduzir até que atinja o alvo na bomba. E se a partir daí eu penso em voltar para um nível plasmático menor, eu faço a seleção dele no alvo, a taxa de infusão, observada aqui, ela reduz, a concentração plasmática cai antes do sítio efetor. Nessa situação que a concentração do sítio efetor é maior do que a concentração do plasma, então o fluxo está nesse sentido. Quando se atinge a concentração desejada, volta a ter de novo uma infusão no plasma para que se atinja a concentração e aí se mantenha no equilíbrio. Uma consideração muito importante a ser feita é que a anestesia venosa total, quando feita por meio de bomba manualmente ou idealmente por uma bomba alvo controlada,
ela não quer dizer que o paciente está em piloto automático, muito pelo contrário. As variações do alvo a gente se dá justamente em função das variações que acontecem durante a cirurgia, como mostra esse mapa de estresse, em que você vai precisar, antes da intubação, de realizar um bolus, justamente para poder diminuir o estresse da intubação. Naquele momento em que estão sendo preparado o paciente para a cirurgia, fazendo antisepsia, disposição dos campos e preparando o material, você vai ter pouco estímulo, então, nesse caso, não é necessário nenhum bolus aqui, pode-se reduzir o alvo, e antes de começar a cirurgia propriamente dita, a gente faz um novo bolus, justamente para poder conseguir ou bolus ou aumento da taxa, ou seleção de um alvo mais alto, justamente para que haja droga suficiente correspondente ao nível de estresse da incisão. E assim sucessivamente ao longo de todo o procedimento. Então, só para ficar registrado que a anestesia alvo controlada não é uma questão de piloto automático. A grande diferença entre os modelos que a gente tem, qual seja Marsh e qual seja Schneider, está exatamente na variação entre os compartimentos e as velocidades entre eles. O modelo de Marsh, ele foi o primeiro que saiu. Inicialmente sequer incorporava uma KO, ele sequer incorporava isso, depois é que foi acrescentado, quando você sabia que já tinha atingido no plasma, por exemplo, a concentração de 4 e o paciente ainda estava desperto, ou seja, ainda a concentração no plasma não era correspondente à concentração no sítio efetor, porque não produzia o efeito desejado. O modelo de Marsh ele se difere do modelo de Schneider, primeiro por conta do compartimento central, que leva em consideração o peso do paciente, e em relação às várias velocidades intercompartimentais. Como vocês podem ver, é um modelo também tricompartimental, e aqui a gente tem K10, ou seja, do compartimento central para o 0, que é a eliminação, K12, que é do compartimento 1 para o 2, K21, que é do compartimento 2 para 1, a velocidade não é idêntica entre eles. O modelo de Schneider, ele utiliza um compartimento central fixo, como vocês podem ver, e as variações que acontecem de compartimento e de velocidade se dá em função do peso, altura e massa magra e idade do paciente. Então, são modelos que farmacologicamente têm bastante diferença. No modelo de Marsh, a gente trabalha com o peso, a dose é conforme o peso. No modelo de Schneider, o bolus é igual, porque ele considera o volume central fixo. Em compensação, a gente consegue fazer o ajuste dessa eliminação, da velocidade de eliminação, justamente colocando os parâmetros antropométricos do paciente. A gente consegue fazer o ajuste da infusão. E no modelo de Marsh a gente vai ter então umas doses iniciais e doses de manutenção bem maiores do que no Schneider. Como eu tinha dito antes, a gente não consegue fazer uma avaliação, a gente não consegue medir, a gente não tem nenhum instrumento, ferramenta para fazer a mensuração direta da concentração desses fármacos no sítio efetor. Então, tudo isso ele é calculado baseado em modelos matemáticos. Esses modelos eles têm erros. Na verdade, existe uma grande variação intra e interindividual entre esses modelos. A lógica disso é que cada um de nós, individualmente, é um laboratório exclusivo, um laboratório específico. Então, os modelos eles podem prever, mas eles nunca vão estar nunca serão capazes de dar exatamente a concentração que a gente tem, justamente porque a composição corporal de cada um e as reações que acontecem de forma bastante específica e individualizada. Mas a gente precisa de ter modelos que a variação aconteça de forma aceitável. Então é considerado aceitável em torno de 30% de variação entre o modelo e o indivíduo. O modelo de Marsh na indução, ele subestima a concentração medida, enquanto que
o modelo de Schneider, ela superestima em muito essa concentração medida. Ou seja, aqui a gente vai estar dando uma dose bem maior do que aquela que provavelmente precisaria para induzir. E aqui, ao contrário, as doses às vezes não são do tamanho que deveria ser. Em compensação, na manutenção, os valores de Schneider estão bem próximos da concentração medida, enquanto que o de Marsh ocorre uma subestimação dessa concentração. Colocando num gráfico, após a inclusão e incorporação do modelo a nova KO para o modelo de Marsh, também foi incorporado uma opção de fazê-lo no modo efeito. Aqui a gente tem a variação do tempo e da volume, da quantidade de ml de Propofol administrado. Então, o que a gente tem? No modelo de Marsh efeito, esse azul, a gente observa que a quantidade de Propofol administrada é muito superior às outras. Depois vem o modelo de Marsh no plasma, Schneider no efeito e Schneider no plasma. Aqui a tradução daquilo que eu falei em gráfico. Aqui é a dose dada de Propofol no modelo Marsh. Aqui é a dose dada de Propofol no modelo Schneider. E aqui é a variação de peso-altura. Por exemplo, se eu tenho um paciente de 1,60 m e 60 kg, a dose que eu estou dando de Propofol, a massa de Propofol que eu estou dando é bem próxima para os dois. Quando esse paciente é um paciente menor, pequenininho, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma dose maior no modelo de Schneider do que no de Marsh. E ao contrário, quando você coloca como o Marsh, ele é basicamente a única variável que se coloca é o peso do paciente. Quando você coloca peso, de pacientes acima de 100 quilos, a diferença entre eles é bastante considerável. Ou seja, de um lado a gente está superestimando e do outro a gente está subestimando a quantidade que está dando para o paciente. Mais uma vez, esse gráfico aqui mostra o modelo de Marsh no plasma e o modelo de Schneider no efeito, aliás, no plasma também. Essa parte vermelha é a quantidade de anestésico administrada entre eles. Então, visualmente é possível ver que há uma diferença grande, que o modelo de Marsh consome mais do que o modelo Schneider. Aqui a gente tem o compartimento 1, o 3 e o 2. A gente vê que o compartimento em Marsh, o compartimento 1 ele é variável, o compartimento 2 e 3. E aqui no modelo Schneider, o modelo Schneider trata que o volume 1 é um volume fixo, então é um compartimento bem menor. O central vai ser sempre onde a gente está tendo o clearance, tá? Então você vai ver que é um compartimento bem menor e o compartimento 2 e 3 proporcionais à altura e peso. Muito bem, então tendo essas duas possibilidades, na verdade 4 possibilidades, de usar Marsh ou Schneider, são os mais utilizados, tanto no efeito quanto plasma, foram feitos alguns trabalhos, eu trouxe esse daqui para ver se fazia muita diferença você utilizar um ou outro. Esse trabalho da Eurojournal, ele traz que a concentração, a variação pressórica média, considerando o modelo de Marsh ou de Schneider, foi muito parecido. Ou seja, todos eles produziram hipotensão, como era de se esperar, mas praticamente não houve diferença entre um e outro. Bom, finalizando a comparação entre bolos repetidos e TIVA, não tem dúvida que para manter uma concentração estável dentro da janela terapêutica, o modelo de difusão contínua é bem melhor. A tradução de melhor é mais seguro, é mais previsível. É possível que você consiga fazer então uma anestesia com menor risco para o paciente, tanto de ter sobredose
quanto de ter doses insuficientes para manter a hipnose e analgesia do paciente. Chegando à conclusão, então, pessoal, que a anestesia venosa total alvo controlado, ela tem uma taxa de infusão que varia de acordo com o tempo. Ela, em relação à manualmente controlada, por exemplo, ela consome menos fármaco. Como os modelos farmacocinéticos podem prever a quantidade, ou melhor, a concentração que temos tanto no plasma quanto no sítio efetor, é possível, através dessas medidas, prever o despertar do paciente, assim a gente organizar melhor a anestesia. E pelo fato da gente manter o paciente na faixa terapêutica de forma mais estável, há um menor risco de memória e despertar intraoperatório. Então, as indicações e vantagens para anestesia venosa total, agora falando em relação à inalatória, baseadas na última atualização que eu tive do UpToDate, elas são úteis quando você tem um paciente com passado de hipertermia maligna, uma vez que sem o inalatório, sem a succinilcolina, o risco para ela é menor, ela é mais segura, portanto. Ela é o mais útil em situações em que há uma necessidade de controle de náusea e vômito no pós-operatório, tanto em regimes ambulatoriais quanto para pacientes que passaram por procedimentos em que a náusea e vômito pode trazer grandes problemas. Em cirurgia de coluna, principalmente, ou outra cirurgia, enfim, de cabeça e pescoço ou qualquer outra que haja neuromonitorização, a anestesia venosa total, ela interfere muito menos nos potenciais evocados do que os inalatórios, então ela é bem mais adequada. A qualidade do despertar em relação aos inalatórios também é descrito melhor, e isso produz um grau de satisfação maior nos pacientes. E além do que, ela também diminui a poluição ambiental que os anestésicos inalatórios têm evidenciado. Como perspectiva, existem vários trabalhos relacionando a recorrência de cirurgia, ou melhor, de câncer pós-cirurgia oncológica e o tipo de anestesia que foi empregado. Alguns estudos falam a favor da anestesia venosa total. A anestesia venosa total, ela consegue ter uma menor interferência sobre, uma menor modulação sobre as células de defesas do organismo. E apesar de não ter nenhuma evidência robusta ainda, é um campo em que se espera, dados os trabalhos que estão em andamento, uma definição nos próximos anos. E a administração dela, como é que é feita? Tem que levar em consideração várias situações práticas que a Sociedade de Anestesia Venosa Total publicou em 2018, teve até uma atualização em 2019. As principais recomendações que se use o método, né, de TCI, ao invés de manualmente controlado, bolos ou bolos repetido, em que pacientes mais frágeis haja uma titulação da droga, ao invés de fazer alvos maiores, entrar com alvos menores e ir incrementando à medida que o paciente vai demandando. A veia em que está sendo infundida, preferencialmente ela tem que estar visível para o anestesista o tempo todo, e sempre que possível, o desejável é que se use um monitor farmacodinâmico como o BIS e o monitor, o TOF para o bloqueio neuromuscular. Isso daí para boa prática de anestesia alvo controlada. Mas se ela é tão boa assim, por que a gente vê tão pouco sendo utilizada no serviço? Por que a anestesia inalatória ainda é realizada na grande maioria dos serviços?
As desculpas, ou melhor, as razões para isso são bastante, como a gente pode ver aí, são bastante questionáveis, né? Há anestesistas que reclamam do esforço, tem gente que acha que a volátil é realmente melhor, tem gente que acha que a falta monitorização, tem gente que acha que é mais caro, tem gente que não vê benefício e tem lugar em que falta a bomba. Além de o treinamento para uso de venosa total em muitos lugares não ser suficiente para que o profissional adquira proficiência para a técnica. E essa razão para não usar ativa, ela é muito interessante, que esse registro aqui coloca que aqueles que menos usam TIVA são exatamente aqueles que mais colocam poréns para a realização dela. Os que têm hábito de utilizar, os usuários mais frequentes, eles têm eles encontram poucas dificuldades depois que usam. Enfim, eu acho que isso, resumindo para a gente, é que temos algum preconceito em relação ainda à técnica, e a técnica ainda não foi, talvez, amplamente difundida, e os profissionais que têm saído das residências talvez ainda não tenham se sentido confortáveis em utilizá-las. E para concluir, devo dizer que não existe superioridade mostrada por evidência de que o modelo Schneider é superior ou inferior ao modelo de Mast. Tampouco que a escolha do alvo no plasma ou no sítio efetor também tenha influência em algum desfecho. Como existe uma grande variedade interindividual na anestesia venosa total, o ideal é que o praticante conheça a fundo a farmacologia, conheça a fundo a fisiologia, se familiarize a um dos modelos que escolher, que sentir mais à vontade para usar, e faça a anestesia de forma bem gradativa, fazendo titulações, e titular as doses, a fim de manter o paciente sempre em segurança e mantê-lo dentro da faixa terapêutica, obtendo assim o máximo de efeito com o mínimo de efeitos colaterais. Muito obrigado, foi uma satisfação estar aqui com vocês. Agradeço a SAEB pelo convite e espero que tenha contribuído para o entendimento da técnica de anestesia venosa total.